A Ilíada, uma das mais antigas obras literárias, começa com uma praga. Ante a frota, a farpa do carcaz descaixa. O arco argênteo estala e zune. Infectados primeiro cães e mulas, depois, com vira acerba, atacam os homens. Histórias sobre grandes mudanças muitas vezes começam com uma praga. Não importa a vastidão do reinado ou a altura dos monumentos, a doença e a peste enfraquecem economias, exércitos, valores e paulatinamente encerraram mesmo civilizações. Deixe ir meu povo, para que possam me adorar. Ou agora eu enviarei a força irrestrita de minhas pragas sobre vós e contra seus delegados e o seu povo. Para que saibas que não há por sobre a terra alguém como eu. História após história, uma vez que o homem prostra-se e as divindades em sua existência superior são apaziguadas, a praga se vai. Perceba quanta clareza há nessa frase. A praga se vai. Há mais em uma praga do que só o que se vê no microscópio. É parte de algo maior. Há inquietação e tensão mesmo antes do contágio da doença. A Roma antiga sofreu várias pragas mortais. A primeira delas veio em um momento associado à tirania e à decadência moral. O reinado de Nero. Nero falsamente acusava e executava, com as punições mais rebuscadas, as pessoas chamadas cristãos. Eram mortas por cães, grudando neles o couro de animais. Ou eram pregados a cruzes, ou eles ateavam fogo. Quando a luz do dia esgotava, eram usados como lampiões à noite. Tirania, loucura, depravação. Assim a história o recorda. Roma reergueu-se a grandezas ainda maiores. Mas nem mesmo a Pax Romana resistiu à praga. Paz e prosperidade sem precedentes chegaram ao fim, quando a doença matou até 2.000 por dia e eliminou 1/3 da população em muitas áreas. A praga apenas acelerou o que já estava em curso. A vida valia pouco nesse império decadente, e a crueldade era abundante, e os ideais, valores e instituições que levaram o império ao seu auge foram quase esquecidos. Na minha chegada a Aquileia, a praga atacava mais furiosa do que nunca. Então o imperador fugiu imediatamente para Roma com um pequeno contingente de homens. Para o resto de nós, a sobrevivência se tornou muito difícil, por muito tempo. A maioria realmente morreu. Os efeitos da praga exacerbados pelo fato de tudo ocorrer no meio do inverno. E menos de um século depois, a praga de Cipriano destruiu o que restava. Até 5.000 morreram por dia.
Se o grande erro de Roma foi perseguir o cristianismo, então qual é o nosso erro hoje? Um império morreu, mas algumas coisas não se extinguem tão facilmente. Geração após geração, século após século, milênio após milênio, pragas são parte da experiência humana. Civilizações vêm e vão, mas as pragas sempre voltam. Na civilização altamente desenvolvida da China, as pessoas sempre souberam que pragas eram um desígnio divino. Durante os primeiros 9 anos, tudo foi bem. A safra verde era farta. O povo era feliz por seu trabalho. As portas ficavam destrancadas à noite. Foi o período da primeira abundância. Outros 9 anos de prosperidade seguiram. Foi o período da segunda abundância. Mais 9 anos, os campos continuaram a florescer. Foi o período da terceira abundância. Durante esse tempo, as pessoas desfrutaram grande felicidade. Quem poderia ter percebido que a plenitude daria luz ao sofrimento? Na China antiga, a peste era o prelúdio para a mudança. Quando um bom rei pode se conter, a terra prospera. Quando um rei culpa outros, o país esmorece. Quando governantes tornavam-se cruéis e corruptos, desastres naturais surgiam. Fome, rebelião e destruição levariam cada uma destas outrora grandes e poderosas dinastias ao seu fim. A dinastia Han é considerada uma era de ouro. Mas seus últimos anos revelam outra história. Massacres, imperadores manipulados e o perverso Dong Zhou levaram guerras e revoltas. Ele torturava publicamente seus inimigos por diversão, de formas tenebrosas, como cortando suas línguas e olhos e queimando-os vivos em banquetes. O vilão Dong Zhou roubou o império e assassinou o imperador. O céu e a terra não o abençoarão. Deuses e homens não o aceitarão. Aquela época sofreu uma das piores pragas na história imperial chinesa. No auge da dinastia Han, sua população ultrapassava 60 milhões de pessoas. Depois que a peste e a guerra devastaram os últimos anos da dinastia, a população diminuiu, chegando a apenas 23 milhões à época em que a dinastia entrou em colapso. Nos campos a ossos de touros mortos, viajei 300 milhas sem ouvir um único galo cantar. A pergunta que todos se fazem é: como isso pôde acontecer? Por que agora? E por que nós? Muitas pessoas sentem que a mudança está próxima. Muitas pessoas sentem que estamos em um momento decisivo.
impérios poderosos da história ajoelharam-se perante a praga e a pestilência. Não é um exagero esperar que a história esteja se repetindo. Aqui, a verdade pode ser até mais difícil de encontrar que tratamento. Na China, marco zero da pandemia, as pessoas estão encurraladas. O partido celebrou os mortos como mártires do Partido Comunista Chinês. Na realidade, eles são vítimas de um regime cruel. É um regime forjado pelo sangue. E nunca lavou esse sangue de suas mãos. Seu único objetivo é manter seu poder. Esse tempo todo, não sinto que estou segura aqui. A China ainda se recusa a dar informações que precisamos para manter pessoas a salvo, que as pessoas não têm dignidade, não têm valor e que eles podem fazer o que quiserem com elas. E eu às vezes me preocupo que a vida humana na China hoje não tenha qualquer valor. Crentes espiritualizados de todas as fés são perseguidos. Fui levada a uma sala especial e colocada em uma cadeira alta. Cintos seguravam meus braços e pernas, apertavam quando eles apertavam um botão. Os guardas colocaram um capacete na minha cabeça raspada. Cada vez que eu era eletrocutada, meu corpo tremia violentamente. Por quê? Simplesmente porque o Partido Comunista Chinês não pode permitir que as pessoas acreditem que Deus está acima do partido. Vida longa, Xi Jinping. Quem quer que não conseguisse decorar um livro de slogans e as regras dentro de 14 dias seria negado alimento ou espancado. Estariam 1,5 milhão de pessoas presas em campos de concentração em Xinjiang agora. Se o mundo tivesse agido e parado o que estava acontecendo com o Falun Gong há 10 anos atrás, sem chance. Eu era um jovem cirurgião. E chegamos a um lugar chamado de Arena de Execução da Montanha Ocidental. Havia mais de 100 policiais armados. O cirurgião-chefe disse: tire o fígado e os 2 rins. Quando abri, o sangue ainda pulsava. Significa que a pessoa ainda estava viva. Não podíamos nos negar, porque não havia maneira de dizer não. Matar seus próprios cidadãos por acreditar em verdade, compaixão e tolerância
Você mata essas pessoas por seus órgãos? Que comportamento ultrajante! Você é um governo civilizado? Não é pior do que Hitler, pior que Stalin? Eles são torturados até a morte ou a renúncia. Ou são levados a campos de concentração para serem mortos por seus órgãos, que são vendidos no mercado estrangeiro de transplantes. É inevitável que a justiça prevaleça, mas a escolha é nossa se ocorrerá mais cedo ou mais tarde. Podemos permitir que o mal escreva esse capítulo da história humana? O imperador Taizong, da dinastia Tang, disse: a ascensão e queda de impérios pode ser entendida observando a história. Muita sabedoria foi transmitida através dos anos. A humanidade prevaleceu porque valorizamos integridade e compaixão, dignidade humana e justiça. Mas esses valores não podem sobreviver sob um regime tirânico. A influência desse regime atinge nações em todo o mundo e espalhou algo mais sinistro que o próprio vírus. A atual pandemia expôs friamente a realidade. E vimos como todo o mundo ajudou esse regime maligno. Quando as coisas são caóticas ao extremo, a ordem deve ser restaurada. Esses tempos sombrios não são sem esperança. Embora todos nós tenhamos vindo de diferentes países, culturas e destinos, compartilhamos valores universais. Podemos ainda evocar nossa compaixão e integridade. Podemos ainda fazer valer a justiça e a dignidade humana.
temos uma escolha sobre como o resto dessa história acontece e sobre se deixaremos um futuro melhor para nossas próximas gerações.